Por telefone, Yasmin implora a Xavier por mais calmantes, conta que Erika fornece as doses aos poucos e a obriga a fazer coisas que não deseja. Ela pede que ele vá pessoalmente ao povoado para entregá-los. Xavier ressalta que é complicado roubar as receitas do pai e se recusa a encontrá-la, alegando que precisa fazer um exame. Avisa que por enquanto ela terá que se submeter às exigências de Erika. Quando outra mulher se aproxima, Xavier engana Yasmin, dizendo que precisa desligar para fazer uma prova. Assim que encerra a chamada, beija a garota. Mercedes tenta levantar Brisa da cama, sugerindo que caminhem e respirem ar fresco. Afirma que ela não pode permanecer eternamente no luto e que precisa retomar o controle de sua vida. Brisa decide não se entregar à dor e jura que não permitirá que a mulher que destruiu seu casamento saia impune, mas a mãe implora para que ela não cometa nenhuma loucura. Fabian mostra a Yasmin a velha vara de pescar que lhe deu quando ela completou 11 anos. Yasmin lembra de uma tarde feliz pescando ao lado do pai, mas logo recorda que isso aconteceu 2 semanas antes da morte da mãe, culpando Fabian pelo ocorrido. Fabian se afasta deixando a vara de pesca e convida a filha para voltarem a pescar como faziam antes, mas ela fecha a porta na cara dele. Yasmin envia uma mensagem a Erika aceitando cumprir suas exigências em troca dos calmantes. Estrela encontra Azul rasgando a revista com Sérgio na capa e pergunta o motivo. Azul admite o desconforto de pensar no pai o tempo todo e confessa que agora sente vontade de vê-lo novamente. Estrela sugere que ela escreva cartas como terapia, assim como ela mesma fazia para desabafar seus sentimentos, e explica que essa confusão emocional é natural. Na pensão, Brisa encara a Marina e lembra que já havia alertado que se ela se envolvesse com Gabriel, isso teria consequências graves. Brisa exige que Erika demita Marina, acusando-a de roubar namorados. Yasmin procura a Estrela pedindo que deixe Fabian em paz. Erika repreende Brisa pelo escândalo diante dos hóspedes e se impõe, deixando claro que é ela quem manda na pensão, sugerindo que resolva seu problema com Marina fora dali. Brisa parte para cima de Marina, mas Gabriel chega no meio da confusão. Brisa avisa que não ficará de braços cruzados e que Marina pagará pelas consequências de ter destruído sua relação. Gabriel a leva para conversar em outro lugar. Erika lembra a Marina que ela lhe deve um favor. Estrela garante a Yasmin que entre ela e Fabian existe apenas uma amizade, mas Yasmin afirma que Erika não pensa assim. Estrela pergunta se Yasmin está ali a pedido de Erika, mas a garota nega. Estrela percebe que Yasmin está ansiosa e afirma que Erika não tinha motivos para envolvê-la nessa situação. Yasmin insiste para que Estrela se mantenha distante de Fabian, evitando problemas com Erika por sua causa. Gabriel tenta fazer Brisa compreender que ele é o responsável pela separação, não Marina. Brisa explode em dor, confessando que o que mais deseja é beijá-lo e recomeçar a relação. Gonçalo encontra Mercedes em frente à igreja e a convida para jantar de maneira respeitosa e amigável. Ela aceita, deixando claro que é apenas como amiga. Sozinha, Mercedes admite que Gonçalo a deixa nervosa. Estrela tenta acalmar Yasmin, dizendo que entende sua dor, fala sobre a recente perda do pai e compara o sofrimento que Yasmin sentiu quando perdeu a mãe. Yasmin reage com frieza, pedindo que ela pare de falar como se fosse sua mãe. Estrela explica que não pretende substituir a mãe dela, apenas quer ser alguém em que ela possa confiar, alguém disposto a ouvir, pede uma chance para se aproximar e que a veja por seus próprios olhos, sem se guiar pelas opiniões de terceiros. Yasmin está prestes a segurar a mão de Estrela quando Perla chega aflita, interrompendo a conversa. Enquanto Yasmin se afasta, Perla revela algo chocante: a mulher que estava com seu pai no dia de sua morte a Rosalba. A notícia deixa Estrela atônita. Oliver comenta com Nemésio que vai se dedicar ao trabalho e esquecer Yasmin, afirmando que ela será perdedora. No entanto, ao ver Yasmin, Oliver se aproxima e diz que sente muito pela morte da avó. Yasmin agradece pela mensagem de condolências. Oliver tenta animá-la com humor, dizendo que seria capaz até de subir ao céu para arrancar uma estrela só para vê-la sorrir. Ela aceita que ele a acompanhe até a pensão. Nemésio observa a cena. Perla conta às irmãs que Rosalba afirmou que o pai delas pegou o empréstimo no sindicato para fugir com ela e que todo o dinheiro foi usado para quitar dívidas. Indignadas, as irmãs não conseguem aceitar que, após tudo, Rosalba tem a audácia de aparecer e se oferecer como amiga da mãe delas. Mercedes chega curiosa, querendo saber do que estão falando. Porfírio repreende Rosalba por ter confessado a Perla que estava com Ulisses no momento da morte dele.
Rosalba justifica que não tinha escolha e que preferiu fazer Perla acreditar que ela era amante de Ulisses apenas para machucar Mercedes. Ela garante que não envolveu Porfírio, mas exige toda a sua parte do dinheiro para deixar o povoado. Estrela decide não revelar a verdade a Mercedes e pergunta para onde ela vai tão bonita. Mercedes explica que Gonçalo a convidou para jantar como amigos. Brisa indignada não entende como a mãe pode aceitar o convite tão pouco tempo depois da morte do pai, mas Mercedes exige respeito, explicando que só deseja um momento de leveza. Estrela incentiva a mãe a aproveitar a noite e recebe um abraço carinhoso. Mercedes, animada, pergunta o que acham de seu visual e as filhas respondem que ela está deslumbrante. Ao sair, Mercedes encara uma foto de Ulisses com desdém. Quando ficam sozinhas, Estrela explica às irmãs que não quis estragar a primeira noite em que a mãe demonstra vontade de sorrir novamente. Ainda assim, Perla decide conversar com Mercedes no dia seguinte para evitar que Rosalba permaneça por perto. Na pensão, Yasmin deixa Oliver sozinho à mesa e vai falar com Érica. Nemésio se aproxima de Oliver, lembrando que Yasmin tem namorado. Oliver, no entanto, mantém a esperança de conquistá-la. Yasmin informa Érica que já conversou com Estrela, tentando afastá-la do pai e recebe os medicamentos. Ela percebe que algumas doses estão faltando, mas Érica afirma que não há mais nada disponível. Gonçalo prepara o jantar para Mercedes com cuidado e atenção. Fabian, preocupado com Yasmin, decide sair para procurá-la, mas Gonçalo o aconselha a demonstrar confiança e a deixá-la livre sem pressioná-la. Fabian lembra que tem apenas 3 meses para conquistar a confiança de Yasmin antes que ela complete 18 anos e deixe a casa como prometeu. Gonçalo insiste em fazer a neta se sentir bem com eles, mas Fabian parte em busca dela, prometendo agir com cautela. Porfírio acusa Rosalba de agir de maneira impulsiva e nega entregar o dinheiro a ela, já que estará no centro das atenções. Rosalba garante que Porfírio não ficará com seu dinheiro e ele questiona se ela pretende lhe causar um infarto também. Rosalba responde que ele não deve dar ideias e avisa que amanhã irá embora com seu dinheiro ou jura que ele se arrependerá. Gonçalo recebe Mercedes para o jantar e a elogia. Mercedes se sente constrangida com o comentário e ameaça se retirar, mas Gonçalo insiste para que ela fique, garantindo que deseja que a noite seja leve e agradável. Mercedes se surpreende ao descobrir que ele cozinhou algo especial para ela. Yasmin se diverte com Oliver, Nemésio e outros pescadores, mas a chegada de Fabian à pensão desperta sua indignação. Fabian perde a paciência com a filha e Érica tenta contê-lo, sugerindo que não pressione Yasmin para não agravar a situação. Fabian parte, confiando Yasmin aos cuidados de Érica. Na praia, Fabian encontra Estrela. Ela revela que Rosalba era a mulher que estava com seu pai no hotel e que confessou isso a Perla, deixando Fabian chocado. Estrela desabafa sua indignação e incrédula diante da situação. Fabian afirma que Rosalba não é confiável, lembrando que ela enganou Érica várias vezes. Estrela garante que seu pai era um homem íntegro, mas admite preocupação com Mercedes ao descobrir toda a verdade. Ela tenta ser forte, mas sente que tudo se complica cada vez mais. Fabian segura suas mãos, dizendo que se faltar força ele ajudará com a dele, deixando claro que ela não está sozinha. Éder, decidido ajudar Gabriel a descobrir a identidade da mãe de Marina, fotografa o quadro que encontraram e planeja postar as imagens na internet na esperança de que alguém reconheça a pintura. Gabriel ajuda o filho e Éder pergunta se agora que ele está livre pretende namorar Marina. Gabriel responde que as coisas não funcionam assim. Curioso, o menino abre o quadro e encontra o nome Paloma assinado, acreditando que seja o da mãe de Marina. Durante o jantar, Mercedes fala sobre a solidão e a dificuldade de saber por onde recomeçar, depois de tantos anos dedicada à família e ao marido. Gonçalo compartilha seu sofrimento ao ver a esposa adoecer e partir lentamente. Conta que cuidou dela até o último instante e que, mesmo devastado, ainda sonha em encontrar alguém com quem possa compartilhar seus últimos dias. Mercedes o escuta com atenção, mas confessa que ainda é cedo para pensar em outro amor. Gonçalo segura sua mão e com delicadeza promete que jamais a machucaria. Na pensão, Brisa confronta Rosalba, acusando-a de ter deixado seu pai morrer. Rosalba responde que só dará explicações a Mercedes. Brisa grita exigindo ser ouvida e Érica chega perguntando o que aconteceu. Brisa, tomada pela raiva, anuncia para todos que Rosalba foi a mulher que deixou Ulisses morrer como um cão sem mover um dedo para salvá-lo. Estrela pergunta a Fabian se ele acha que Érica sabia do envolvimento entre Rosalba e Ulisses.
Fabian acredita que não, lembrando que as duas nunca tiveram uma boa relação. Estrela suspira preocupada, pois sabe que a revelação também vai ferir Erika e complicar ainda mais a situação. Fabian diz que precisam aceitar os fatos sem torná-los mais difíceis, lembrando que eles não têm culpa pelos sentimentos que nutrem. Estrela resiste, recordando tudo o que os separa. Fabian insiste que a ama e garante que não voltará com Erika. Estrela confessa que Yasmin já a procurou, exigindo que ela se afastasse dele. Fabian, confuso, não entende como a filha descobriu sobre eles. Estrela explica que foi Erika quem contou. Fabian afirma que Erika não tinha direito algum de pedir que Yasmin procurasse e ameaçasse Estrela. Estrela admite que não sabe se Yasmin age por conta própria ou por influência de Erika, mas percebeu que a filha dele estava muito confusa e abalada. Ela jura que não é uma má pessoa e que apenas tenta fazer o que é certo. Fabian se culpa, sentindo-se responsável pelo caos que se formou. Estrela pede que ele não insista em falar de amor, pois está enfrentando muitos problemas ao mesmo tempo. Erika pede explicações à mãe. Diante de todos, Rosalba confirma que foi amante de Ulisses, mas garante que ele estava morrendo em seus braços e beijos, enquanto repetia o quanto o amava e que não conseguiu salvá-lo. Terezinha questiona por que ela não chamou uma ambulância e fugiu como uma criminosa. Rosalba alega que estava apavorada e não sabia como agir. Brisa manifesta seu ódio e Erika chama a mãe para uma conversa séria. Pascoal oferece apoio a Perla, que afirma que Rosalba escondeu o dinheiro em algum lugar. Pascoal se oferece para ajudar e tenta beijá-la, mas Perla o afasta. Ele diz compreender que ela gosta de outro pescador e que ele é pouco para ela, mas Perla explica que não é isso. Pascoal vai embora abatido. Rosalba garante a Erika que tentou salvar Ulisses com primeiros socorros, mas não tem conhecimento suficiente e não chamou uma ambulância porque ele já estava morto. Além disso, alega ter fugido para não se expor ao julgamento do povo, mas Erika chama de covarde. Rosalba justifica que agiu assim porque sabia que Erika ficaria profundamente abalada. Erika recorda que cresceu acostumada a ver sua mãe se envolver em muitas aventuras amorosas, mas nunca imaginou que ela pudesse ultrapassar tantos limites de forma tão grave. Rosalba afirma que Ulisses prometeu se divorciar de Mercedes para recomeçar a vida ao lado dela. Erika exige que Rosalba desapareça de vez de sua vida. Rosalba concorda, mas pede apenas para cumprir um último compromisso no dia seguinte antes de partir.